E aí, Renato, gostou do Flamengo? Bom dia, Bom dia. André. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Claro que gostei, né? Olha, André, eu diria que ontem foi a primeira noite que o rubro-negro, nesta temporada, foi dormir feliz. Porque, de fato, foi uma grande vitória. Não digo que foi uma grandíssima atuação, mas foi uma atuação muito boa, muito determinada, com muito espírito de luta. Acho que o São Paulo fez uma escolha que, no início, me pareceu absolutamente equivocada ao tirar o Pedro para escalar o Davi Luiz, mas no caso do jogo de ontem funcionou e funcionou muito. O Flamengo teve durante praticamente toda a partida 3 caras marcando o homem da bola no ataque do Fluminense. E com isso praticamente eliminou qualquer grande chance de gol do Fluminense. Qual foram as grandes chances de gol do Fluminense? Um chute do Cano de fora, que o Matheus Cunha defendeu, aliás, de uma maneira meio esquisita, né? Mas defendeu, foi para a córner. E depois aquela jogada em que o Nino desvia de cabeça no escanteio e o Cano fica livre diante, uma falha de marcação ali da defesa do Flamengo. O Cano completamente livre chuta para fora. Só, mais nada. Além disso, o Fluminense simplesmente não conseguiu criar. Ficou com a bola há muito tempo, tocava para lá e para cá, mas a marcação do Flamengo muito bem feita. E no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, surgiram os espaços e o Flamengo começou a empilhar chances de gol. Né? O Flamengo poderia ter ganhado de 3-0, até de 4-0, não seria nenhum absurdo. Basta lembrar, por exemplo, aquela chance que o Gerson saiu na cara do Fábio, numa saída errada do Fluminense, chutou, o Fábio defendeu meio de peito, meio de cara, o Cebolinha no rebote estou na trave e o Gabigol completou e o Fábio fez mais uma grande defesa. Então, só nesse lance foram 3 chances de gol. Poderia ter saído o gol aí, pelo menos numa delas, né? Depois o Cebolinha também num contra-ataque impressionante, o Gabigol completamente livre. Era só tocar para o Gabigol e o Cebolinha resolveu ele chutar e acabou chutando em cima do jogador do Fluminense. Enfim, o Flamengo teve várias chances, o Flamengo no segundo tempo foi muito eficiente. E é obrigatório reconhecer e elogiar a estratégia do Fluminense para esse Fla-Flu foi acertadíssima. Não foi igual ao do primeiro jogo, não, foi diferente. Dessa vez, em vez de sufocar o Fluminense lá no campo do adversário, tentou marcar a saída de bola também, mas não foi tão sufocante. Dessa vez, o Flamengo sufocou os atacantes do Fluminense cada vez que eles passavam do meio-campo. Então, eu achei uma grande vitória, uma atuação boa, mas ficou uma pergunta, André, que eu te faço. Vai jogar assim daqui para frente? O Pedro vai virar banco e vamos voltar aos 3 zagueiros? Eu prefiro acreditar que foi uma tática pontual para esse jogo, muito bem executada, muito bem sucedida. Mas isso não é a maneira de jogar do Flamengo. Eu acho que o São Paulo ainda tem que continuar a buscar a jogar de uma maneira propositiva, como o Flamengo sempre gostou de jogar. Não acha? É assim, é verdade. E eu acho que foi uma coisa realmente. Porque assim, o Fluminense do Diniz ele tem um jeito particularíssimo de jogar, né? Aquela coisa de juntar. Teve momentos no jogo, teve um momento no jogo, né? Que foi meio que circunstancial, mas não deixou de ser simbólico, né? Os dois laterais estavam do mesmo lado, né? Pelo lado direito, o Guga e o Samuel Xavier. E aconteceu o início do jogo. A gente até conversou aqui sobre no pré-jogo aqui na S1 Live, sobre essa possibilidade, né? O Arias começou pelo lado esquerdo, né? Para tentar explorar ali as costas do Wesley, e o Fluminense alternava, ora bola longa pro Arias, ora juntava todo mundo ali pela esquerda ou pela direita para fazer para tricotar, né? Para ir tocando curtinho, para conseguir criar a superioridade do América e sair da pressão do Flamengo, né? Só que o Flamengo realmente, dessa vez, o Flamengo reforçou o meio-campo, né? No outro jogo também já tinha feito isso. Mas dessa vez, além dos 3 zagueiros, tinha meio-campo, né? E, por incrível que pareça, foi surpreendente para mim o posicionamento do Gerson, né? Jogando pela Pela direita direita, ali, ele e verdade. o Arrascaeta atrás do Gabigol. Foi o 3-4-2-1 do Paulo Souza e do Vitor Pereira, né? Só que com uma execução, principalmente defensiva, muito melhor, né? É aquela coisa, né? Flamengo, esse time do Flamengo escolhe jogos, né? E dessa vez escolheu os 2 jogos contra o Fluminense para jogar com uma concentração, com uma atenção, com uma dedicação que não costuma fazer. E até em função disso, eu acho que justamente foi tudo muito voltado para esse Fla-Flu.
tanto o esquema do Sampaoli, o que ele pensou para o jogo, para enfrentar esse Fluminense muito característico, e a capacidade de se concentrar, de se dedicar no jogo por conta do desafio que era enfrentar o Fluminense depois de perder 2 títulos cariocas para o time, né, para um dos grandes rivais, né? Para mim o grande rival do Flamengo é o Vasco, mas isso é a opinião minha, tem gente que acha que é o Fluminense, mas então foi um jogo muito específico. Eu acho que o Sampaoli vai, como ele mesmo falou na coletiva, né? Ele é aquele pensamento de jogo a jogo, né?